Paz e bem. Olha eu aqui outra vez para falar com você. Tá tudo bem? Então vamos para nossa aula de geografia. Nós vamos fazer aqui uma revisão para ver o que você conseguiu acertar. Pode falar comigo aqui, tá? Eu não tô ouvindo, mas façamos de conta que sim. Eu tô falando com você, né? Também não tô vendo você, mas eu tô falando com você. Então fala comigo, tá bom? Vamos fazer assim que fica melhor a nossa aula. Então vamos lá. Eu vou ler, eu já uso esse sistema aqui para ficar mais fácil para você ler junto comigo, para acompanhar a leitura, tá? Então não fica só ouvindo e olhando na minha carinha não, tá? Vai olhando no texto, tá? A hora que eu estiver explicando, que eu não estiver lendo, aí pode olhar para mim, não faz mal. Mas a hora que eu estiver lendo, vai lendo aí junto com a professora, tá? Então vamos lá. Vimos que os incêndios causam muitos prejuízos para os seres humanos, para os animais e para as plantas. Nós vimos isso em aulas anteriores, né? Os seres humanos sofrem com a fumaça dos incêndios, né? Com as queimadas. Os animais sofrem muito, as plantas, né? Então, todos esses seres vivos, eles sofrem com as queimadas, né? Nós já vimos isso. Então, vamos continuar aqui. Observe as imagens a seguir e escreva em seu caderno, de acordo com cada contexto apresentado, qual malefício causado em cada situação visualizada. Aqui eu coloquei qual malefício. Malefício significa coisa má, né? Mal, malefício. Então é coisa má, coisa que não é boa. Eu coloquei no singular, qual o malefício. Mas poderia ser quais os malefícios, né? Que às vezes não é um mal só que causa, às vezes são causados vários males, né? Então, às vezes é mais de um malefício. Se você colocou um só em cada questão e você quiser acrescentar mais coisas aí, fica à vontade para colocar, tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar em cada situação, né? Vamos começar pela situação da letra A. Então nós temos ali um menino, né, fazendo inalação. Se ele está fazendo inalação, significa que ele tem problema respiratório. Às vezes ele tem asma, às vezes ele tem bronquite, né? Então ele tem dificuldade para respirar. Então, nesse caso aqui desse menino, né? Que malefício ou que malefícios a fumaça do incêndio pode causar para uma criança ou poderia ser um adulto também, né? Com problemas respiratórios, né? Muitas vezes as pessoas têm problema respiratório, mas não precisa nem ficar fazendo inalação, né? Ela leva a vida dela tranquila, numa boa. Agora, quando existe fumaça no ar, aí agrava o problema respiratório da pessoa, né? A pessoa já tem ali uma certa predisposição, né? Uma bronquite, por exemplo. E de repente fica aquela fumaça toda no ar e ela tem que respirar aquela fumaça. Então agrava o problema da bronquite. E aí é onde ela precisa fazer inalação, ela precisa tomar medicamento, né? Ela fica com muita tosse, né? Fica com falta de ar, né? Então, no caso de pessoas com problema de saúde, né, a fumaça deixa o problema ainda mais grave do que ele já é. Para as pessoas que não têm problema de saúde, será que a fumaça também prejudica?
Eu, por exemplo, vou falar aqui de mim agora. Eu não tenho problema respiratório. Então eu poderia ficar ali exposta à fumaça de incêndio, que tudo bem para mim? Não. Eu posso não ter problema respiratório, mas se eu ficar muito na fumaça, eu começo a ficar com falta de ar, com a garganta seca, né? Esses dias eu estava fazendo uma caminhada e ali perto da Dona Bela tinha um incêndio do lado direito, lá na Volta Fria. E todo aquele pedaço ali da Dona Bela, até mais ou menos o Pão de Açúcar, estava coberto de fumaça. E eu ainda estava de máscara. Então aquilo foi me dando assim uma falta de ar tão grande que eu tive que diminuir o ritmo da caminhada. Fiquei com um desejo enorme de tirar a máscara, embora não tenha feito isso, porque não pode, mas eu senti que o ar estava faltando, né? Então, a fumaça, ela prejudica todas as pessoas, tá bom? Então, se você quiser acrescentar mais alguma coisa aí na sua resposta da letra A, pode acrescentar, tá bom? E depois retorna aqui no vídeo. Vamos agora para B. A imagem B, né, uma imagem também bastante chocante, né? Que tem ali um animal, né, o veado, fugindo do fogo, né? O fogo que tá ali intenso, né? Intenso mesmo. Eu sinto calor só de olhar para aquele fogo. Agora, que mal que esse fogaréu todo tá causando para aquele veado, né? Para aquele animalzinho ali. Qual o malefício? Ou quais os malefícios, né? Certamente ele perdeu a casinha dele já está sendo queimada. Ele perdeu alimento dele, porque ele se alimentava do mato que está queimando, né? Se alimentava de, né, várias coisas que tinha aí nessa região queimada. Ele pode estar perdendo filhotes, né, que não conseguiram sair. Ele conseguiu sair, mas será que não ficaram filhotes? Os amigos dele que ficaram para trás, né? Então, muitos males. E quem garante que esse veadinho aí que está fugindo das chamas não tenha também sofrido uma chamuscada, não tenha sido queimado em alguma parte do corpo dele, né? Nós estamos vendo aí nos jornais animais resgatados, né, com queimadura. Eles conseguem escapar, mas eles se queimam. Eles não escapam assim ilesos, né, sem nenhum machucado, né? Muitos escapam com ferimentos gravíssimos, né? Quem garante que esse animalzinho também não está passando por isso, né? Então, essa foi a B. Olha quantas coisas nós podemos colocar, né? Não deixe uma coisinha só, não. Coloque quantas você conseguir lembrar. Quanto mais você colocar, melhor para você. Você vai registrando aquilo que você está pensando, né? É importante. Às vezes a gente fica com preguiça de escrever muita coisa, escreve uma coisinha só e fala, ah, tá bom, né? Não vamos fazer assim, não, né? Vamos registrar aquilo que a gente pensa. A gente aprende a escrever para a gente registrar as coisas, né? Não é só para escrever o que a professora pede. Registre aquilo que você lembra, tá bom? Vamos aqui para a imagem da letra C. Também é outra imagem chocante. Uma floresta aí com uma boa parte dela queimada e uma outra parte ainda em chamas. Que males podem estar sendo causados aí? Bom, aí volta aquilo que a gente já falou, né? Animais que estão sendo queimados aí. Às vezes a gente não tá vendo os animais, né? Porque são animais pequenininhos. Mas
era a moradia deles, né? Os animais pequenos, formiguinhas, insetos, né? As plantas sendo queimadas. Olha a fumaça que está no ar, né? Imagine um lugar desse como fica difícil para respirar, né? Então são muitos males, né? Coloque aí todos que você lembrar, tá? Registra, tá bom? Não tenha preguiça, não. E finalmente aqui a imagem de um passarinho, né? Esse passarinho ele tá sozinho aí no toco, né? Ah, professora, eu tô olhando aqui, não tô vendo mal nenhum, ele tá ali, tranquilamente. Será que ele não foi procurar a casinha dele e não encontrou? Pode ser, né? Ele não sabe contar pra gente, né? Pode ser que tenha acontecido isso. Ele voltou, né? Quando voltou, cadê a casinha dele? Né? Ou ele, na hora do incêndio, ele saiu, né? É, pássaro é mais fácil, né, de conseguir escapar, porque ele voa, né? Passa sobre as chamas, né? Mas e a casinha dele? Não tem como levar. E se ele tinha um ninho com filhotes? Ele não pôde levar. Né? Ele não sabe dizer pra gente se tá tudo bem com ele aí, em pezinho aí nesse toco. Né? Então, esses podem ser também vários malefícios, né? Causados a muitas aves, né? A muitos tipos de aves. Desde aves menores até as aves um pouco maiores, né? Bom, nós temos aqui um texto bastante interessante. Vamos ler juntos aqui. Uma boa parte dos incêndios em mata é criminosa, ou seja, uma pessoa dá início ao fogo sabendo de suas consequências. Algumas pessoas, ao invés de colocar o lixo na lixeira no dia da coleta para os coletores recolherem, costumam levá-lo para um terreno baldio e lá incendeiam esse lixo. Responda em seu caderno o questionamento ao lado. Bom, eu tenho a impressão que todo mundo já viu alguém fazer isso, tá? Ter essa prática. Ao invés de colocar o lixo na lixeira, leva o lixo num terreno, um terreno baldio, onde não mora ninguém, e lá põe fogo no lixo. Eu conheço, tenho certeza que você também conhece, né? Eu já vi pessoas fazendo isso, tenho certeza que você também já viu, né? O lixo, ele tem que ser colocado na lixeira e não queimado, né? Quando a gente põe na lixeira, o coletor de lixo vai dar um destino certo para aquele lixo, né? Agora tem um outro detalhe. Se a coleta de lixo passa na terça-feira no meu bairro, na terça-feira de manhã, por exemplo, eu não devo colocar o lixo em outro dia que não seja terça-feira. Por quê? Pode acontecer de cachorro virar o lixo e faz aquela bagunça de lixo pela rua toda. E aí a gente finge que não é da gente, né? Essa prática é muito comum. Então, o que a gente tem que fazer? Mesmo com lixeiras altas, né? Pode subir gato. Eu já vi cavalo mexendo em lixeira, né? É incrível isso, mas eu já vi. Tá? Então, se o caminhão de coleta passa terça-feira, 8 horas da manhã, então lá pelas 7, 7 e meia, colocar o lixo lá. Né? E não colocar em qualquer dia e deixar o lixo lá, né? A Deus dará, venta, chove, derruba o lixo, cai o lixo, rasga o lixo. E depois, quando
o coletor de lixo passa, ele não vai ficar juntando o lixo derramado. Ele pega o lixo que tá no saco. O lixo derramado fica derramado. Aí a pessoa fica falando, ai, porque o coletor de lixo largou o lixo aqui, tudo pela metade, recolheu de qualquer maneira. Não é função dele ficar juntando o lixo, né? Quem tem que juntar o lixo e colocar o lixo amarradinho é a gente. Deixar o lixo organizado na lixeira, né? Bom, e aqueles que põem fogo? Eu coloquei aqui três questões, né? O que você acha dessa prática? Certamente você deve ter colocado aí que é errada. Agora, por que é errada, hein? Por que é errado? Você vai falar, queimar lixo é errado porque o coletor de lixo ele passa. Sim, essa é uma boa explicação. Mas uma melhor ainda é que queimar o lixo vai fazer o fogo, fumaça. E as pessoas que têm problema respiratório, como fica? E o chão onde está sendo queimado o lixo? Né? Também fica queimado. Os animaizinhos que moravam lá. Né? E o cheiro que aquilo traz. Né? Então, não se deve queimar o lixo. Sem contar que às vezes tem algum mato seco ali em volta e uma queima de lixo gera um incêndio gigantesco. Queima uma área muito grande por causa de um lixo que estava sendo queimado ali. Né? A pessoa colocou fogo no lixo, mas o fogo se espalhou por uma área grande. Né? A perguntinha número 2 é se você conhece alguém que faz isso. Bom, se você não conhece, parabéns, né? Mas pode correr o risco de conhecer um dia, tá? Não tô querendo te desanimar, não. Bom, a perguntinha número 3. Se você souber de alguém que tem esse hábito, o que você falaria para ela? Gente, na hora de falar alguma coisa para a pessoa, a gente tem que falar com muita prudência, com muito cuidado. Né? Porque a pessoa que põe fogo no lixo, a maior parte dela sabe que está errado. Ela faz sabendo que está errado. E se você vai falar de uma maneira assim, não muito cautelosa, a pessoa pode se revoltar com você. Então tem que falar com todo cuidado, né? Falar, olha, isso é perigoso, né? Não coloca fogo, coloca na lixeira, né? Se a lixeira não passa na sua rua, deve ter uma caçamba, né? Num lugar mais próximo. Leve até a caçamba, né? Não faça isso. Pode pegar fogo no mato em volta, né? A fumaça prejudica as pessoas que moram por aqui, né? Então tem que ter muito cuidado para falar, mas é importante a gente falar, né? É muito importante ser falado isso aí, né? Às vezes as pessoas, mesmo sabendo que está errado, às vezes ela precisa ouvir para ela refletir, né? É claro que a gente tem que falar com respeito, né? Se a gente falar com respeito, certamente a pessoa vai atender a nossa fala. E se não atender, continuar fazendo, pelo menos você fez a sua parte, né? Então não se preocupe, não fica batendo de frente, né? Não fica arrumando confusão, porque isso também não é bom, né? A gente espera que a pessoa se conscientize, só que conscientizar as pessoas não é uma tarefa muito fácil. Às vezes não é uma pessoa falando que vai resolver, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Bom, agora se você tem algum familiar que cometa essa prática, fica mais fácil de falar, porque tá na família, né? A gente já se conhece bem, né? Pode falar tranquilamente também, tá bom? Então a gente aprende as coisas na escola para a gente pôr em prática na nossa vida. A gente não aprende as coisas na escola só para fazer prova, tirar nota, copiar no caderno, escrever, ler. Não é só isso. A gente aprende para a nossa vida,
para a gente viver melhor com as pessoas que moram em volta da gente. Tá bom? Bom, eu estou revisando essa aula conforme havia prometido aqui, né? A nossa próxima aula, eu também, será a nossa última aula de geografia, tá? Da minha parte. E depois eu vou preparar outras aulas, tá? Então, nós teremos ainda essa aula de geografia que você está vendo essa semana, que eu revisarei na próxima. Você sabe, é sempre na próxima, né? Então, beijinhos carinhosos da Pro Veranice e até a próxima. Tchau!